Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então elevando nosso pensamento, alteando as nossas energias com muito amor, com muita alegria por estarmos aqui, né? Uma noite com um friozinho, mas aquecendo-nos com os nossos corações, né? Aqui todos juntos, nos abraçando, nos unindo em amor e em paz, em luz. Que estejamos pedindo claramente sempre licença, primeiramente, ao mentor da Casa de Caridade, nosso irmão José de Mococa, que nos ajuda imensamente em nossas vidas, em nossa batalha diária, em nossos pensamentos, não é isso? Quando estamos com dificuldade, José de Mococa que pensamos em Jesus. E Jesus está para nos amparar, Jesus está para nos proteger, assim como toda espiritualidade maior e os nossos mentores. Nós precisamos, claro, fazer por onde, né? Dar-nos o nosso quinhão de participação. E essa participação tem que ser feita através da humildade, através do amor, através da perseverança, entendendo de que nós ainda estamos a caminho da evolução, ainda temos muito que aprender, que nada sabemos. Temos ainda muito que buscar, temos muito ainda que angariar. E temos a doutrina espírita que nos mostra claramente isso, não é isso? Como dizia Kardec, né? Se eu estiver errado, né? Fique com a ciência. Mas Kardec era muito sábio e sabia de que a doutrina espírita estava de acordo com os princípios divinos. E tudo que está de acordo com os princípios divinos não pode ter erros, não pode ter equívocos, porque é a lei divina. Como dizia Jesus, não é isso? A lei divina, ela é realmente algo que não pode ser mudado. Nós não podemos mudar a lei da terra, mas a lei divina se permanece firme e forte, né? Firme e forte, né, gente? Então tá bom, gente. Então vamos iniciando o nosso trabalho. Hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria da Graça. Você viu, né, gente? Ela saiu daqui, foi beijar cada um de vocês, porque o que acontece? Dando um beijo, fazendo um carinho, todo mundo vai falar assim, não vai falar mal da minha palestra, né? Então, esperto, ela vai falar, todo mundo vai gostar da minha palestra. Então, ela já foi dando um beijo, abraço todo mundo, né? Brincadeiras à parte, mas a nossa irmã Maria da Graça vai falar sobre seja feita a tua vontade, né? Ela falou para mim, seja feita a tua vontade. Eu falei, não, a minha não, pelo amor de Deus, né? Não, a minha vontade, não, seja feita a vontade do Pai, né? Que está acima de todos nós. Boa palestra a tu. Deus abençoe. É isso. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesses instantes. Que nós possamos, nestes momentos, aprender juntos essas lições que serão trazidas nesta hora. Porque um palestrante, ele fala não só para o público, mas ele fala para ele mesmo. E eu ainda não me considero na condição de um palestrante. Estou apenas fazendo parte desse aprendizado. Então vamos juntos aprender seja feita a tua vontade. Nós lemos em Mateus, capítulo 6, que certa feita estava Jesus orando. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus viu-se motivado para ensiná-los, deixando também como legado a oração do Pai Nosso, não só para os discípulos, mas para toda a humanidade. Desta forma, nós, ampliando a nossa visão acerca da sublimidade e da grandeza destas palavras, que é uma oração que sintetiza a sua doutrina. Ela é um verdadeiro canto de amor e abnegação ao Pai Eterno. Porém, naquele momento, no Planalto da Judéia, precisamente
justamente na aldeia de Efraim, diante de um belo cenário, em que Jesus se encontrava com seus discípulos. Aquela visão do horizonte era um convite à meditação, às coisas divinas, fazendo com que o homem se sentisse pequeno diante da grandeza de Deus. Nessa atmosfera de paz e humildade, motivada pela presença do Cristo e pelo cenário exuberante, Jesus falava sobre a comunhão com o Pai. Naquele momento, Jesus sabia perfeitamente que seu desencarne não tardaria e que as lições seriam interrompidas por um determinado tempo. Portanto, certamente ainda havia muito, mas muito a dizer, a ensinar a todos nós na Terra, porque somos crianças espirituais, que ainda não temos a noção exata daquilo que o Pai nos pede. E exatamente essa falta de noção, essa condição de aprendizes, figurada pelos seus discípulos, é que fazem eles indagarem o Mestre. Mestre, qual a melhor forma de orar? Se Deus é a vida, sabe perfeitamente das necessidades de cada um, por que precisamos rogar a Deus, se Ele sabe tudo sobre nós, inclusive do que precisamos? Neste momento, porém, um dos discípulos, de forma ansiosa, sincera e humilde, pediu, tal qual fosse uma criança: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, com todo amor, eleva seu pensamento ao Pai e invoca a oração do Pai Nosso, que naquele momento parecia cantar, como se um coral de anjos ao longe o acompanhasse. E disse: Pai nosso que estais nos céus. Inicia assim. O primeiro verso do Pai Nosso é uma glorificação daquele que é a vida da vida, causa de existir. Os 3 versos seguintes, que é: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
nossos na direção da vida, que é reconhecimento da existência de Deus, respeito à grandeza de sua criação, resignação diante de suas determinações, humildade e subordinação da alma que ora. Mas, dentre os versos que compõem o Pai Nosso, nós vamos analisar hoje o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certamente que a vontade de Deus é soberana. A onipotência é um dos atributos da divindade. Se assim não fora, não haveria, como não há, perfeita ordem no universo em todos os aspectos. Como vemos, a marcha ininterrupta dos mundos e sóis girando dentro de suas respectivas órbitas com tamanha precisão, sem haver nenhuma colisão entre as massas sólidas que gravitam no universo. Nos anais da história, nós nunca ouvimos falar que houve uma colisão. Entretanto, observamos que veículos se chocam na terra, no mar e até no espaço. E são mais ou menos comum vermos isso, mesmo com tantos cuidados e precauções para que isso não ocorra. Por quê? Por uma simples razão. Os volantes, os lemes, são dirigidos pela mão do homem, enquanto os mundos e sóis obedecem ao impulso seguro e certo do Criador da vida. Assim, é a harmonia imperturbável que reina entre os infinitos sóis e infinitas moradas na casa do Pai. Essa interdependência dos corpos celestes é que constitui a segurança do equilíbrio universal. Outra lei semelhante estabelece uma outra harmonia com excelência, que é a harmonia da justiça.
do respectivo livre-arbítrio que conquistou. Assim sendo, tanto no plano físico como no espiritual, prevalece a soberania divina, pairando sobre as paixões e as vontades humanas. Quando o Mestre nos ensina a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significam essas palavras diante da onipotência de Deus? Com elas, aprendemos que, para sermos felizes, cumpre sermos submissos à nossa vontade e aceitarmos, compreender a vontade de Deus. Só assim estabeleceremos nossa harmonia interna aqui, dentro de nós, compreendendo que harmonia é equilíbrio e equilíbrio é felicidade, é vida. Quando usamos a nossa liberdade para o nosso bel prazer e ela vai contra a vontade daquele que criou a mecânica celeste, nós podemos agir dentro de determinados limites, mas nós estaremos em contradição com o Criador. Desta forma, ressaltamos uma desarmonia, cujo efeito dessa desarmonia é a dor. Mas ela não é eterna, ela vai cessar. Desde que voltemos ao ritmo, porque o sábio mestre nos aconselha a harmonizarmos com a vontade de Deus. Mas, infelizmente, esquecemos desta advertência, procurando fazer com que a nossa vontade prevaleça, achando que estamos com a razão em todos os momentos. Nos contrariamos, sofremos sempre. Sempre que não conseguimos realizar os nossos planos, pois achamos que é o melhor e os mais acertados. Certos acontecimentos em nossas vidas parecem serem injustos para nós. É porque não podemos alcançar o porquê desses casos, o porquê estamos a sofrer.
e nos revoltamos, agravando ainda mais, cada vez mais, a situação penosa que nos encontramos. Há, pois, várias razões para nos submetermos à vontade divina. Essa vontade é a que nos convém, que nos satisfaz e assegura no que vemos e no que não vemos, no que compreendemos e no que não compreendemos, a nossa felicidade. A onipotência, a onisciência de Deus estão a serviço do seu infinito amor. E nós somos o objeto desse amor. Nós devemos confiar, amar e dizer sempre, em todas as emergências e dificuldades de nossa vida, obedecendo sempre as palavras que Jesus nos deixou. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. De todo esse momento que eu falei a respeito desse pequeno trecho do Pai Nosso, que nós muitas vezes fazemos esta prece maravilhosa, que é um diálogo sublime com o Criador da vida, nós fazemos ela sem pensarmos neste conteúdo, o que ele quis dizer, o que ele quis deixar para todos nós, para que nós possamos a cada momento nos despojar das imperfeições que nós trazemos dentro da alma e possamos alçar voos em busca da evolução, porque o Mestre nos trouxe a lei maravilhosa do amor. E nós temos sempre que trabalhar obedecendo à vontade de Deus. De todo esse contexto que eu procurei escrever, tem uma historinha que calha bem para esse texto, que eu procurei trazer para nós, para ficar mais fixo na nossa memória. É uma historinha de Meimei. Conta que um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam numa região muito distante e pareciam até haver perdido a memória. Sem ninguém
que o auxiliasse, passou ele a viver da caridade pública. Mas, quando ele esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se na cama por um longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu. Dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pelo que ele havia pedido. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E o mensageiro, o emissário, perguntou: e sem fogo, você conseguiria realizar a sua tarefa? Nunca, respondeu ele, com toda certeza, com toda afirmação. Assim também esclareceu o anjo, com muita bondade. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina, rendeu graças a Deus e agradeceu, dizendo: seja feita a tua vontade. Muita paz.